nós citamos a legião ucraniana, né? É. E a Ucrânia ela tem o apoio da OTAN. A França faz parte da OTAN e em algum momento pode ser que a OTAN entre de fato nessa guerra, né? Fala-se em guerra de procuração, que a OTAN está dando só os equipamentos, quem luta é ucraniano, mas está lutando em nome da OTAN. Como é que tu vê aquele conflito da Ucrânia e que momento tu acha que a França entra? E se entra, se vai eleger um estrangeiro para lá? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Vai ter colega que vai se polemizar ou vai levar para o coração, vai ficar sentido. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o meu posicionamento em relação à Rússia e à Ucrânia, né? O Vladimir Putin, não estou aqui babando ovo de russo, não sou pró-Rússia e nem pró-Ucrânia, não estou babando ovo de ucraniano. O que eu vou falar é a minha opção pessoal, é o que eu entendo sobre esse conflito geográfico da Rússia e da Ucrânia. Essa região da Ucrânia, ela foi invadida pelos alemães em determinado ponto do tempo no passado. Não sou especialista, não sou historiador, mas eu vou desenvolver aqui o meu raciocínio pessoal. E uma vez que a Ucrânia, que é uma antiga União Soviética, a Ucrânia ela vem da cultura soviética, do idioma soviético, da antiga União Soviética. Então ela fazia parte, ela tinha um tratado junto com a Rússia. E aí ela deixa de seguir os padrões e a cultura soviética para seguir os padrões e a cultura da OTAN, onde a gente sabe que são os norte-americanos que estão por trás da OTAN. Eu acho que o Vladimir Putin se posicionou, a posição dele geográfica foi de defesa do território. Porque se a OTAN entra na Ucrânia, ficaria muito fácil deles serem invadidos novamente por onde eles foram invadidos no passado pelos alemães. Em relação à Ucrânia entrar para a OTAN e a França atual operar. Já a Legião Estrangeira, o que ela fez? Ela liberou os legionários ucranianos para irem defender a Ucrânia. Então teve um acordo. Porque a gente tem muito legionário na Legião Estrangeira Francesa que são ucranianos. Ah, entendi. E ela liberou esses legionários ucranianos para voltar para o exército ucraniano e operar e lutar pelo seu país. Veja bem, a Legião Estrangeira Francesa ela não está apoiando a Ucrânia, ela não está operando na Ucrânia como Legião Estrangeira Francesa oficial, mas ela liberou legionários ucranianos para retornar para o seu país e lutar pela Ucrânia. Então, aí você pega o perfil de Vladimir Putin e o perfil do presidente Zelensky. São perfis diferentes. Eu acho que a estratégia da OTAN é de enfraquecer o poderio bélico russo, e realmente é o que está acontecendo. Eles estão sendo enfraquecidos numa guerra convencional. Não vou entrar em detalhes da guerra, não vou me posicionar sobre isso, mas o problema é que a Rússia ela tem o maior arsenal, como eu já falei, de ogivas nucleares do mundo. Então, assim, se o russo, eu conheço os russos, se o russo ele vê que ele não vai conseguir mais belicamente, meu irmão, os caras vão apertar o botão e foda-se. Por quê? A Guerra Fria, o que é? Eu aperto o botão daqui, você aperta o botão daí, eu aperto o botão daqui, você aperta o botão daí, ninguém aperta o botão e fica todo mundo feliz. Vai se equilibrando. Meu irmão, mas isso acabou. Porque já as ameaças de ativações nucleares estão cada vez mais tensas, cada vez mais fortes. O mundo mudou e tudo mudou. E a Rússia, queira ou não queira, ela foi enfraquecida belicamente nesse conflito que já está se desenvolvendo aí há mais de um ano entre a Ucrânia e a Rússia. Agora sim, se a Ucrânia ela for aceita pela OTAN e ela integrar de fato a OTAN, isso é uma opinião pessoal minha, o jogo vai mudar um pouco. Essa questão agora acho que está interrompida porque, como está no conflito, não pode entrar a OTAN agora. Só se cessar o conflito, aí poderia. Né? Mas a OTAN pode simplesmente falar o seguinte, mesmo não fazendo parte da OTAN, nós vamos entrar. Não sei. Tirando essa questão nuclear, você citou que tu conhece o russo, né? Pela experiência lá. O perfil, cara, do homem, o perfil do militar russo, né? Você acha que esses camaradas, eles são, de fato, excelentes combatentes? O russo realmente é fora de série? Ou o poder do russo está mais na questão nuclear mesmo? Comparando combatente com combatente, o da OTAN e o russo. Cara, polêmica minha resposta, mas os americanos respeitam os russos. Existe o conflito diplomático, existe o interesse geográfico, mas os americanos, eles respeitam os russos. Se você buscar aí o Donald Trump, você vai ver que ele tem empatia pelo Vladimir Putin. Não por posição
social, de esquerda, de direita, não por posição ideológica, mas por posição de princípios e valores. E quem me falou isso foi um xerife americano, que falou, o Trump ele pode não aceitar a posição política social, né, do socialismo da Rússia, mas em termos de valores, de princípios, de ideologia, o Trump, ele respeita... Isso é visível, cara. Todo mundo, só dá um Google aí. Ele respeita o Vladimir Putin. Cara, Vladimir Putin, vamos lá. Eu não tô aqui, cara, isso vai gerar polêmica. Eu não tô babando o ovo dos russos, não tô babando o ovo do Vladimir Putin, mas a gente tá falando de um ex-oficial da KGB, meu irmão. Extremamente resistente e o cara tem culhão. Porque acharam que ele ia peidar pra dentro quando começaram a... Porque, vamos lá, cara. Vamos criar uma polêmica aqui. Belicamente... tecnicamente, tecnologicamente, de força de letalidade, a Ucrânia, ela perdeu, se fosse só a Ucrânia, ela perdeu a guerra em 2 semanas, irmão. Em 2 semanas os russos teriam devastado a porra toda. 1 mês no máximo. Isso é estatisticamente falando. Como ela recebeu muito apoio da OTAN, muito material bélico dos americanos, milhões de dólares, etc., ela conseguiu se manter, ganhar força e se reinventar. Então é um exército que ele se reinventou. E é um exército da antiga União Soviética que conhece os modos operantes dos russos, porque os dois eram soviéticos. Então eles vêm de uma mesma cultura de treinamento, de guerra bélica. Aí vai ter um monte de... o cara tá falando merda, irmão. É isso. É isso. Entendeu? Então, dentro desse raciocínio, não tô aqui defendendo nem a Ucrânia nem a Rússia, mas eu vejo que... Eu acho que... Por mais que tenham enfraquecido belicamente o poder militar russo, ainda é um exército de respeito e que ele é respeitado, cara. Eu vejo, não foi um que eu vi, não. Eu já vi vários americanos que eu converso, que os caras, eles não falam mal dos russos. Eles falam, existe a divisão, meu irmão, mas os caras, eles estão... Os caras têm culhão. E respondendo a pergunta que você falou, a minha visão, tá, Fuster? Entre um combatente e outro. Meu irmão, os caras são resistentes e são rústicos. João Berca, que me perdoa, é meu amigo, meu irmão, mas ele tem a posição dele, que eu acho que é honrosa, do lado da Ucrânia, e eu acho que tem muito inocente morrendo na Ucrânia, muita criança, muitas pessoas morrendo, mas em relação, a gente está falando aqui tecnicamente, belicamente, eu acho que os russos, eles são muito resistentes e os caras não peidam pra dentro, meu irmão, os caras têm culhão. Beleza, tiveram várias baixas, várias perdas, é o que eu tô falando, uma coisa é o exército ucraniano, só ele, combatendo com a Rússia. O teatro de operações seria outro. Outra coisa é o exército ucraniano se reinventando da forma que se reinventou, ganhando resistência, ganhando experiência de guerra, com todo o apoio bélico que ele está recebendo da OTAN. Aí a gente está falando de um outro exército, que não é o mesmo exército solo, né, carreira solo da Ucrânia, que teve que criar a Legião Internacional, etc. Aí agora o presidente Zelensky, né, eu acho que também resistente, virou aí um ícone mundial. Não sei em que fim vai levar, mas eu respeito os russos, todos os russos. Inclusive os antigos da União Soviética, até ucraniano, lituano, os caras são bons, os caras são resistentes. Tu não pega água de salsicha deles não, irmão. Tu citou o João Berker, né? O João acredita que a Ucrânia vai sair vencedora, né? E ele acredita que... Ele tem uma leitura diferente do que você acabou de falar. E aí quem analisa e olha o lado russo vai falar assim, porra, o russo está lutando contra 30 países. O russo não está lutando contra a Ucrânia. Ele tá lutando contra a OTAN. Foi o que eu falei. Que aí dá essa moral pro russo. Mas independente disso aí, cara, fato é que o russo já dominou uma parte do território e tá lá, né? Com OTAN, com apoio, com tudo isso, né? Então você acredita que a Ucrânia não tem chance nisso aí? Tu não vê a possibilidade da Ucrânia saindo vencedora? Cara, eu vou te dar uma resposta imprecisa, mas vai ser uma resposta. Barack Obama, num discurso, ele falou... Tô bem posicionado aí, galera? Tá bem? Tá bem? Sim. Continua. Barack Obama, ele... Numa das oratórias dele, ele deu uma frase que ele falou... chegou um repórter e falou... Pô, como é que você considera a vitória afegã dos americanos, nos Estados Unidos, etc, etc? Ele falou, olha... numa guerra, eu não considero que nós somos vencedores, eu considero que nós saímos derrotados. Porque em território afegão, nós perdemos centenas de soldados americanos, de jovens americanos que não voltaram para suas casas, que não voltaram para os seus pais, para suas mães, para os seus filhos. Nós temos centenas de filhos órfãos que nunca mais verão seus pais. Então nós somos perdedores porque nós tivemos uma despesa de milhões de dólares e muito sangue americano derramado. Então em uma guerra, todos são perdedores. E esse conflito da Ucrânia,
e da Rússia, isso é guerra de vaidade, cara. Estratégia, na minha opinião, só dá parar. Só dá stop. Meu irmão, Vladimir Putin tá te ligando aqui, Porra. irmão. Nice driver pro punha. Continua, irmão. E aí, cara, você vê, Vladimir Putin, na minha opinião técnica, ele se posicionou para defesa das suas fronteiras. Mas ele é um cara... O ser humano, o homem, ele é vaidoso, né, cara? A mesma coisa Zelensky, que também não quis recuar no início, não quis fazer acordo, aí parece que depois quis fazer acordo, o Rússia não quis fazer acordo, e deu merda. Conclusão, olha a merda que vai acontecer. Pode ser que eles cheguem num acordo, daqui uns meses, ou não, mas se chegar num acordo, eles vão entrar num acordo de paz, vão fazer o bem bolado deles lá, cada um vai assinar lá. Meu irmão, mas ficou uma devastação de centenas de milhares de pessoas inocentes mortas por uma decisão de 2 homens que nem sequer, meu irmão, foram para as trincheiras trocar tiro um com o outro. Então nunca vai ter vencedor, é isso que quer dizer? Cara, numa guerra... Isso não foi o que eu falei, não, cara. Foi Barack Obama. Todos vão perder. Financeiramente, belicamente. Cara, a Ucrânia foi... Meu irmão, acabou a Ucrânia, irmão. O país foi devastado, cara. Os russos acabaram. E isso é histórico, isso é histórico dos russos, tá? Por onde os russos passam, eles explodem a porra toda, eles devastam tudo, irmão.